galera, mais um vídeo aqui no canal para vocês. Hoje com uma apresentação especial, o Rafael Posar, ele vai detalhar como é que funciona a questão do julgamento dos atletas. Ele é um árbitro da NPC também, ele trabalha geralmente nos eventos, ele tem toda essa experiência de palco, não apenas competindo, também já foi atleta, competiu e pretende competir novamente, mas também trabalhando juntamente à organização do campeonato para organizar e avaliar os atletas também. E então vamos lá falar um pouco mais sobre você. Salve galera, prazer, sou personal aqui na Ironberg, sou atleta e hoje árbitro de fisiculturismo, estou na NPC ali há mais de 2 anos já. Agora temos o próximo campeonato, que é o Sul Brasileiro, um dos grandes campeonatos aí de renome no país, e esse vai estar um nível muito avançado, já tem mais de 600 atletas inscritos, então o pessoal que está se preparando tem que chegar bem condicionado, bem preparado e vou estar lá trabalhando nesse evento também, tá? Vou trazer hoje uma opinião mais técnica, né, em relação a cada categoria e também passar uma visão de que o árbitro tem, né? Geralmente as pessoas assistem o campeonato por vídeo, por foto ou tá assistindo a plateia, mas não tem uma visão técnica de árbitro, né? Porque é totalmente diferente você ver vídeo ou ver pessoalmente. Então, ter esses feedbacks técnicos, até para quem depois que competiu vai lá e pede a opinião pro árbitro, isso é de suma importância, porque você tem que ir lá e ter um feedback do que o árbitro está buscando e em relação ao que você pode melhorar, né? Então isso faz total diferença ali. E eu, com uma bagagem, já tenho algumas competições aí de histórico, mas tentar trazer esse um pouquinho aí para os atletas que o Gustavo está preparando aí hoje. Atletas, teremos nossos 3 atletas aqui hoje, o Thierry, o Carlos e o Aniele, então vamos pegar esse feedback faltando 13 dias para o campeonato. O físico está quase pronto já para iniciar o processo de carbono, então acompanhe bem hoje esse vídeo, porque esse vídeo é o mais interessante dessa preparação para vocês. Vamos lá. Então estamos aqui com os 3 atletas, como podemos ver, cada um tem um padrão de vestimenta para o dia, sendo que a categoria biquíni, obviamente de biquíni, a categoria base physique de bermuda e a categoria class physique com uma sunga no ombro cavalo, com uma bodybuilder. E aqui o Posar vai falar sobre tudo que envolve, no caso, agora em cima do palco. Então, galera, cada categoria tem o seu padrão, tem o seu critério de avaliação e algo muito importante que que é avaliado em relação às poses é para você valorizar os seus pontos fortes e tentar minimizar os pontos fracos. Então, cada atleta, independente da categoria, tem um padrão de pose que tem que ser feito, né? Cada categoria que eu vou tratar ela. Porém, cada atleta faz um pequeno ajuste na pose para valorizar esse seu ponto forte e esconder os pontos fracos, beleza? Então, vou passar aqui com cada um, falando sobre cada categoria, e aí a gente vê como que eles estão posando, beleza? Vamos lá, primeira categoria, a biquíni. A categoria biquíni, ela pede que seja uma linha de cintura pequena, tenha um glúteo demarcado e não tenha tanto os cortes tão profundos, né? Então a definição muscular não precisa ser tão acentuada como, por exemplo, você pega uma woman's physique ou uma figure que elas têm que estar muito secas, né? Então aqui vamos ver as poses, são 4 poses, são 2 poses para biquíni e pode ser avaliado às vezes o par de volta, mas se fosse para FPV. Na NPC você só tem 2 poses, que é a de frente e a de costas, né? Então vamos lá, primeira pose, de frente, aí é avaliado principalmente a linha de cintura, silhueta, linha de ombros, né, um pouquinho mais larga em relação aos ombros arredondados, e você tem uma linha de cintura pequena e o glúteo um aspecto mais redondo, que ela está muito bem, ela pode puxar um pouquinho mais o diafragma para cima para a linha de cintura dela ficar um pouquinho menor, então ela tem que soltar o ar na pose e puxar. Isso, o cotovelo pode ficar um pouquinho mais para frente e deixar o ombro um pouquinho mais marcado. E nessa pose você pode sentar um pouquinho mais no glúteo para valorizar mais ele. Isso, assim só a linha de físico ela fica mais valorizada em relação à linha de cintura. Quanto menor a linha de cintura, isso é melhor para ela, porque isso dá mais frame, né, que a gente fala. E a segunda pose, então, de costas. Aí na pose de costas é muito avaliada a questão de posterior e glúteo. Você tem um glúteo arredondado, né? Tem um aspecto de glúteo todo desenvolvido, tanto o glúteo médio quanto o glúteo máximo. O posterior bem marcado. Aqui nessa pose o que dá para ser feito para ela, por exemplo, é flexionar um pouquinho mais o joelho, que é o posterior dela vai marcar mais. E isso, consequente, a gota ali que a gente fala, né, que é a inserção do glúteo dela, vai aparecer um pouco mais.
Em relação ao superior, as costas não são avaliadas, né, porque o cabelo fica ali. Se fosse na FB, por exemplo, as costas estariam aparecendo, ela teria que tirar o cabelo. Aqui a gente não tira, e a gente avalia bastante o frame também em relação ao ombro, né? O ombro em relação à cintura. Então quando ela está fazendo a pose, ela pode expandir a dorsal. No caso aqui ela está fazendo uma abdução das escápulas. Ela pode abrir mais para frente, e isso faz com que ela aparece mais os ombros dela, né? E isso valoriza mais a cintura de ficar um pouco menor. A questão do glúteo ali já fica mais ajustado. Depois a pose de frente novamente. Aí ela retorna. Um aspecto muito importante para a biquíni, assim como na wellness, são as transições. A mulher ela tem que mostrar uma feminilidade, então ela tem que mostrar leveza, confiança, simpatia. Isso também não é um aspecto técnico do físico, mas é sim avaliado em relação à postura de palco dela, beleza? O físico dela está excelente, acho que em 2 semanas vai dar para fazer um bom trabalho de finalização ali, e ela com certeza vai ter boas chances lá no campeonato, beleza? Boa sorte! Vamos lá, com o Carlos, categoria Men's Physique. O Carlos já tem experiência aí na categoria, né? Já competiu 2 vezes. Então, em relação ao critério da categoria, também é avaliado linha de cintura, tem que ter uma linha de cintura pequena, e para isso se valoriza bastante a linha escapular, né? Então você tem que ter ombros largos, peitoral bem cheio, e o principal da categoria, que é o que pede uma categoria fitness, é o quê? O abdômen. O abdômen tem que estar bem demarcado, hipertrofiado. Geralmente você tem um Men's Physique que ele tem ombros, ele tem peito, mas ele não tem abdômen. Então isso faz com que ele perca um pouco de linha estética, né? Você pega, por exemplo, o último campeão, Ryan Terry, demonstra isso, né? Ele tem um abdômen extremamente denso, definido, e ombros largos e peitoral cheio. E principalmente, né, a parte das costas, que é onde hoje muitos atletas acabam perdendo o campeonato por não ter tanto detalhe. Então hoje na Men's Physique você tem 2 poses também, a de frente e a de costas, e por exemplo você pega outras federações que vão ter os quartos de volta também. Então de frente, de lado, de costas, de lado, de frente novamente. Tá? Na NPC, que é o que eles vão competir, são somente 2 poses. De frente, então vamos lá, Carlos. Um aspecto muito interessante aí também é né, a questão das transições. Quando ele faz alguma transição bem trabalhada, demonstra que ele se preparou, que ele fez o que ele sabe o que ele está fazendo, né? E aí aqui na pose para ele, um aspecto, como eu falei para vocês, que é muito... Você tem um padrão de pose, que é a pose de frente, mas para ele é interessante ele fazer com as 2 mãos na cintura, porque ele tem um físico muito simétrico, né? Então você pode ver que a proporção entre os ombros dele e o peitoral são bem simétricos, e ele consegue ainda ter uma linha de cintura menor em relação ao tronco. Se ele tivesse uma linha de cintura muito larga e tivesse alguma assimetria, ele poderia fazer, por exemplo, uma pose mais lateralizada ou só com uma mão na cintura, tá? Então aqui o físico dele, ele tem ombros bem largos, está no processo ainda de finalização, né? Mas ele já tem um bom frame, que isso é bem valorizado ali em relação à Men's Physique. Então a pose de frente, e faz uma transição e faz a pose de costas. Nessa transição você pode explorar bastante a linha de cintura, algum detalhe de tríceps, por exemplo, e aí fazer a pose de costas. O que eu sempre falo, principalmente quando eu dou aula de pose, por exemplo, é que o atleta às vezes faz tanta firula e acaba demorando para armar a pose. Então fez a transição, já vai lá e já arma e já faz a pose pronta. Que quem arma a primeira pose já demonstra que o físico está pronto, já está sendo comparado. Armou a pose, é feita uma comparação entre os outros atletas que estão ali na linha de confronto, né? Aqui você pode ver que ele tem uma boa demarcação nos trapézios, latíssimo do dorso bem desenvolvido, bem largo, né? E isso faz com que a linha de cintura dele diminua. Quanto mais largo a linha escapular, menor a linha de cintura. E ele tem um bom trabalho, que é o que é avaliado bastante, é a parte baixa das costas, né? Que a gente chama de low back. Principalmente quando ele, aqui para valorizar mais a pose dele, por exemplo, ele pode jogar um pouco mais o tronco dele para trás, até porque o árbitro está olhando de baixo. Então ele tem que demonstrar o físico de frente para o árbitro que está olhando de baixo, né, no palco. Então ele fazendo isso, ele consegue demarcar um pouquinho mais do low back. E se ele contrair também o glúteo, ele consegue demarcar mais essa região. E aqui jogar o ombro um pouquinho mais para trás, só para demarcar mais um pouquinho dos trapézios. Olha lá. E jogar a cabeça também para trás. Aí. Isso olhando, ele vê que os trapézios dele, ascendente e descendente, demarca mais, e principalmente o deltoide posterior. Isso daqui é algo que é muito avaliado também. Beleza? De frente, Carlos. É isso, pode ver que ele trabalha bem a transição e tem um bom físico
em relação ao frame que é pedido. O que eu só diria, Carlos, em relação à transição, você pode fazer a transição bem trabalhada e na hora que você já vem de frente, já marca direto. Geralmente você deixa as mãos soltas e depois marca, né? Soltou, já vai com as duas mãos na cintura, já marca direto, tá? Você faz a transição e já marca a pose, não fica demorando muito, tá? É isso aí, o físico tá muito bom, acho que vai apresentar seu melhor físico aí nessa competição. Boa sorte. E depois a gente vai para a categoria Classic Physique, que é um pouquinho mais avançado em relação aos critérios, porque você avalia mais pontos, você tem mais poses, né? Para a Classic Physique, a gente tem aí os quartos de volta, daí avaliando aí sim todas as poses de frente, de lado, de costas, de lado. Nessas poses de quartos de volta se pede semi-relaxado, entretanto eu sempre falo, não é uma pose semi-relaxada porque você está contraindo, você está demonstrando físico, então você não fica ali totalmente relaxado. Nenhum atleta está em cima do palco fica relaxado, né? Então você faz as poses, é uma semi-relaxado, mas em que você mantém a contração para mostrar todos os detalhes do físico. E depois dos quartos de volta, você tem as poses compulsórias. A Classic Physique na NPC são apenas 5, né? Vou mostrar aqui com o Thierry, beleza? Vamos começar ali, então com os quartos de volta. Eu vou avaliando a linha de físico do Thierry. Para a Classic Physique, você tem aí então uma boa avaliação entre os quadríceps, principalmente uma boa demarcação de retos femorais. Então um detalhe legal de se fazer nessa pose é a semiflexão dos joelhos para demarcar bem ele. Nessa pose não tem a necessidade de fazer o vácuo, né, que é algo que é bem avaliado para diminuir a linha de cintura. Aqui você pode flexionar mais os cotovelos para demarcar mais o teu ombro, um pouquinho mais para trás e deixar bem a dorsal aberta. Então aqui você percebe que o árbitro vai olhar de frente, parece que ele está semi-relaxado, mas na verdade está relaxado, Tio? Não tá, não tem nada relaxado ali. Então é uma pose que você faz, mas não fica totalmente relaxado. Depois dessa, quarto de volta para a direita. Essas poses que são as poses, não são as poses compulsórias, e sim as quartos de volta, é para avaliar a linha de físico, né? O frame, assim como na biquíni que eu falei, aqui você também avalia o frame de físico, que é você ter ombros mais largos, peitoral bem demarcado, ter uma linha de cintura pequena e principalmente aqui o conjunto entre a parte frontal e posterior, em relação ao quadríceps, posterior, glúteo. Então avalia o todo, mas em relação ao conjunto, né? Tanto a parte superior e inferior e frente e costas. De costas, abre bem a dorsal. Aqui, de novo, é uma pose semi-relaxada, entretanto ele faz uma expansão de dorsal. Se ele vê, esse tronco dele é muito semelhante ao que o Carlos estava fazendo na pose de costa dele, né? Ele faz uma boa expansão de dorsal e demarca bem a parte de trapézio, deltoide posterior, low back, e aqui ele não deixa de contrair o glúteo, para que o posterior dele apareça e apareça também a inserção distal ali do glúteo. Né? O Thierry, a única coisa que eu falaria para você faz a semiflexão dos joelhos, mas não fique tão semiflexionado, né? Fica com a pose um pouquinho mais para cima. Isso, e dá para afastar um pouquinho mais seus pés para eles ficarem na linha dos seus ombros. Aqui seria semelhante a, por exemplo, fazer um X, é que a gente fala ali na categoria bodybuilder. Na Classic Physique você também olha isso, para ver se o atleta tem um X, para que a linha de cintura dele fique menor. Então por isso também tomar cuidado com o espaçamento, tanto de cotovelos, né, que ele pode flexionar mais, por exemplo, e os joelhos ou a posição dos pés, tá, para não ficar tão próximo. Depois quarto de volta para a direita novamente. Aspecto muito importante é o controle da linha de cintura, né, para ele não deixar ela estufada. Então possivelmente o Gustavo aí na preparação deve preservar ali, por exemplo, no off-season, né, que não aumente tanto. E aí agora tentar ao máximo secar essa região. Na contração aqui pode demonstrar bastante o oblíquo, marca principalmente o peitoral, e esse cotovelo aqui ele pode ficar semiflexionado, porque aí você consegue demarcar mais. Isso. E aí de frente. Daí pode ser relaxado ainda. Então aí vocês viram que são os quartos de volta, e aí sim depois é feito as poses compulsórias, né? Então perceba que em relação às outras duas categorias, só aqui a gente já tem mais poses. Então isso já demonstra uma avaliação maior, porque são mais pontos para serem avaliados. E aí sim a gente vai para as poses compulsórias. Então a primeira, duplo bíceps de frente. Nessa pose não há necessidade de puxar um vácuo, né? Que é o que geralmente os atletas fazem, mas é algo que pode ser feito para que a linha de cintura fique menor. Nessa pose ele pode flexionar mais os cotovelos, para parecer mais arredondados os bíceps. Isso. Aí tá ok. Percebe que ele já tem uma consciência muscular bem boa, já ter competido também, então consegue armar bem a pose. Depois, peitoral melhor lado, depois duplo bíceps.
Aqui um detalhe muito importante que alguns atletas pecam é não mostrar o posterior, né? Tem um bom quadríceps, mas também demonstrar o posterior. Nessa pose ele pode deixar a mão um pouquinho mais baixo, bem em cima da linha de cintura, para que ela fique menor. Como eu falei, em todas as poses você está vendo o frame, né? Aqui demarcar bem o peitoral, que é o principal dessa pose, né? Isso. É isso aí. E aí faz a transição, duplo bíceps de costas. Diferente da primeira pose que ele estava de costas, que era uma semi-relaxada, em que ele estava fazendo uma expansão de dorsal, aqui ele vai contrair. Pode ir lá, Tchê. É um detalhe, ele fez a transição já arma direto, né? Pode flexionar mais aqui as mãos, trazer mais em relação à cabeça, joga o cotovelo mais para trás, que aí ele consegue demarcar bem os trapézios ali, demonstrar bastante deltoide posterior. E aqui vocês viram, às vezes dá um desequilíbrio porque ele está fazendo muita força, né, em relação às outras poses. E aí um detalhe importante é o posterior estar bem demarcado. Show? Aí de frente, abdominais e coxas. Nessa pose não há necessidade de fazer o vácuo abdominal, mas é feito, pode ir lá, fazer. Mas é feito para que valorize mais a linha de cintura. Então aí primeiro ele pode contrair o abdômen, mostrar, e aí depois puxar o vácuo. Aí, excelente. E por fim, a pose clássica. Nessa pose clássica é justamente onde a gente falou de valorizar o ponto forte. Não tem uma obrigação de ele fazer essa pose, apesar de ela ser muito utilizada, né? Cada atleta vai avaliar como fica melhor, por exemplo, fazer uma pose do Arnold, fazer uma pose mais musculoso. Isso é muito de cada um, mas para ele é a pose que ele tem, que ele acha que acredita que encaixa melhor no teu físico, certo? Então acho que deu para entender um pouquinho da diferença das poses de cada categoria. Então o Gustavo vai falar um pouquinho aí de como está sendo esse processo, vai ser o processo de finalização deles agora, mas eu acho que os três atletas vão ir numa ótima condição em relação ao que cada categoria pede, e desejo boa sorte, estarei lá também. Bom, são 3 categorias diferentes, 3 preparações totalmente diferentes, cada uma com sua individualidade, com seu treino. O Class Physique necessita realmente um conjunto mais completo por conta de trabalhar membros inferiores, superiores, a linha do abdômen, esse aspecto de estilo físico. A categoria Men's Physique hoje também precisa do treino de membros inferiores, mas não é avaliado apenas no momento atual o volume, preenchendo no caso a bermuda. Então tem essa diferença do treino, que a prioridade é sempre mais para a parte superior, não deixa de treinar a perna, claro. Mas as dietas mudam de acordo com a individualidade, com a resposta de cada um, quantidade de calorias, macronutrientes, horários, rotina da pessoa, tempo de carga, tudo isso influencia. Então cada categoria está sendo avaliada de uma forma diferente, está sendo preparada de uma forma diferente também. Todas as coisas são diferentes, então esse é um trabalho que a gente precisa fazer individual para cada pessoa. Não existe uma preparação igual para nenhum atleta, nenhuma categoria é igual. É tudo diferente, a manipulação de água, a quantidade de carboidrato, então, tudo isso requer também análise individual do tipo de resposta genética de cada um, que isso leva tempo também. O Carlos já está comigo desde janeiro, o Thierry já estamos aí mais de um ano que desde a última competição, a Ana agora no caso é o primeiro ano que vamos preparar para o campeonato, desde janeiro estamos com esse pensamento agora 3 meses antes da competição, iniciamos a preparação, estamos conhecendo toda a resposta que dela está dando de acordo com as estratégias que vamos fazendo, mas, do ponto de vista, eu estou bem satisfeito com os 3 físicos, temos ainda 13 dias para a mudança acontecer, puxar mais funcionamento, para que o processo de cargo seja bem barato para todos, né? E o cargo também vai ser diferente, ele vai ser um pouco mais dias, serão 4 dias, se não me engano, do Thierry e o Carlos serão 2 dias antecedendo a competição, então isso tudo influencia diretamente lá em cima do palco. Excelente. É isso, todo mundo agora está ansioso. Processo normal, é um trabalho do corpo, um trabalho da mente, um trabalho físico, um trabalho generalizado para chegar no dia 100% bem condicionado e principalmente o dia é o que importa. O dia que eles vão mostrar o físico, o dia que eles têm que posar da melhor maneira possível, não errar nenhum detalhe na questão do processo da finalização e realmente as coisas vão acontecer da maneira que esperamos. É isso aí. Agora é fazer o processo de finalização e ir para cima para ganhar. Agradecer aqui a participação do Rafael Posar, eu vou colocar o link aqui do Instagram dele e de todos os demais para vocês acompanharem também o que é no caso de as pessoas nesse processo de finalização, e do Posar também por conta da profissão que ele exerce, não só como treinador, mas também como treinador de poses, que hoje muito requisitado no meio do fisiculturismo. O fisiculturismo lá acaba
hoje dia normal. São 600 sessões de atleta, são 5 mil pessoas assistindo, então é algo que já tomou grandes proporções. E cada profissional dentro desse meio, seja um médico, nutricionista, treinador, faz total diferença. Fisioterapeuta, diversas áreas são envolvidas dentro desse meio. Então, por isso eu estou gravando conteúdo para mostrar para vocês que é muito mais do que treinar e fazer dieta. Mas se continue acompanhando o canal, esse foi mais um vídeo aqui para vocês. Se inscreva, curta, compartilhe, deixe seu comentário aqui, qualquer tipo de dúvida também. Vamos estar colaborando para trazer o melhor conteúdo para vocês. Isso aí.